Fala pessoal, tô de volta aqui, sempre trazendo alguma notícia para vocês aí. Eu vi que muita gente está preocupado em saber se vai ter vestibular, se não vai, Enem, PAS. Então eu tô soltando mais um vídeo aqui associado à Covid-19. Eu tinha gravado esse vídeo, inclusive eu gravei 2 vezes esse vídeo, mas surgem informações no dia seguinte que aí eu já excluo aquele vídeo porque a informação já não vai estar tão atualizada. E aí eu resolvi gravar logo, porque senão eu vou ficar nessa 2 meses aqui e não vou informar, não trazer nenhuma atualização. Então, primeiro, pessoal, é o seguinte. Falando do PAS, UNB e Enem, que é a grande preocupação aí de muitos, e é o caso talvez mais simples da gente entender o que vai acontecer, eu vou começar por esses dois e falo do vestibular na sequência. Pessoal do PAS, UNB e pessoal do Enem. Pessoal, até agora não mudou nada para vocês, porque o edital do Enem saiu, as inscrições vão começar, a isenção já, o processo de isenção já iniciou. Então, assim, para o Enem, as datas, elas seguem normal. Nós tivemos uma alteração na data da prova online, para aqueles que, quando for fazer a inscrição, optarem por essa modalidade. Mas, no geral, não mudou nada, tá? A prova continua lá em novembro, mesmo esquema. E até lá, a expectativa é que as coisas estejam mais normalizadas. Então, muito provavelmente, o Enem não muda nada pra gente, tá? E o PAS UNB também não. Primeiro porque o PAS UNB aprova em dezembro e o edital só sai em setembro, inscrições só em setembro. Então, até lá, a expectativa é que as coisas estejam um pouco mais normalizadas. Então, acho difícil afetar o PAS UNB, tá? O que vai afetar em relação ao PAS UNB, talvez, é aquela questão das chamadas de quem estava esperando ser chamado agora no primeiro semestre. Aquela lista dos aprovados do segundo semestre. E isso ainda está ali, né? Sai, não sai, tá bom? Enem, o acesso UNB Enem andou chamando, né, algumas pessoas, a 8ª chamada saiu agora, talvez pelo fato do Enem não estar vinculado necessariamente com a Universidade de Brasília, né, apesar que a UNB criou o processo próprio, mas o Enem é um processo do governo federal, e aí não sei por que eles soltaram essa 8ª chamada, mas está lá, tem uma lista da 8ª chamada, ou seja, não parou, as convocações não pararam, né? Agora, o PAS UNB deu uma congelada, as convocações deram uma congelada. Eu acho difícil chamar alguém para o primeiro semestre. Se sair alguma coisa agora, muito provavelmente vai sair a convocação do segundo semestre, dos aprovados do segundo semestre. E a partir daí, sim, as convocações, talvez aqueles que não foram chamados no primeiro semestre serão no segundo semestre. Então, assim, a gente tem que esperar, então, as coisas se normalizarem, tá? Eu vou mostrar uma nota da Universidade de Brasília ali no próximo slide, só para a gente poder entender como é que está a situação. Enquanto a gente não normalizar ou retomar um pouco da normalidade, a gente segue sem poder estimar muita coisa. Mas até o momento tá indo mais ou menos naquilo que eu previ naquele vídeo anterior, naquela previsão que eu tinha feito de voltar ao normal lá para junho, julho, tá? Tudo está caminhando para isso e talvez até antes, tá bom? Aqui para o Distrito Federal, talvez antes. Em relação ao vestibular, pessoal, as coisas elas estão completamente indefinidas, mas eu acredito que elas serão encaminhadas nos próximos dias. Vestibular UNB, aquela vez eu comentei com vocês que eu não sairia nenhum edital, acabou saindo um edital de habilidade específica, eu até fiz uma crítica daquela vez. E eles acabaram tendo que suspender, né, os prazos ali, ou seja, não adiantou sair aquele edital de habilidade específica porque foi suspenso ali a questão das datas e tal, deveria ter segurado e soltado em outra oportunidade. Mas, né, a universidade acabou soltando naquela época ali e teve que dar uma segurada, dar uma pausada naquele processo. Agora, pessoal, falando um pouco do vestibular, avançando para o vestibular, muita gente está falando besteira, a gente está vendo muita coisa aí que não é verdade e tal. Vamos aos fatos. Muitos de vocês andaram até compartilhando esse documento aqui, eu estou usando ele como respaldo. A primeira coisa, tratando-se da Universidade de Brasília, a própria universidade, ela traz aqui, ó, que ela informa que até o momento não tem data prevista para o lançamento dos editais de vestibular para ingresso no segundo semestre de 2020, transferência facultativa e processos seletivos para portadores de diploma e também vagas remanescentes. Ou seja,
ela tá falando assim, ó, a gente não tem expectativa nenhuma de soltar até o momento editais, mas a gente tem que esperar, estamos aguardando a normalização, a normalizar as coisas, para voltar à normalidade, para que a gente então, em momento oportuno, resolva liberar esses editais. E aí ela vem e ressalta então que em momento oportuno haverá uma divulgação desses editais. E ela também ressalta que esses processos não estão cancelados. Nada está cancelado, apenas está suspenso. As coisas estão suspensas na Universidade de Brasília e não canceladas, tá bom? Então, beleza. Muita gente, mas o vestibular foi cancelado em 2020. Não é verdade. A própria universidade agora no dia 15 falou que os processos não estão cancelados, eles serão retomados em momento oportuno, tá? Aqui é a publicação da 8ª chamada, dia 17, eles colocaram para o acesso ao NB-ENEM, para quem usou a nota do Enem, né? E a questão da habilidade específica também, eles resolveram suspender o processo, né? Suspender ali por conta do Covid-19, tá? Aí a gente tem uma novidade aqui de hoje, né? Que o governador do Distrito Federal está estudando a possibilidade de retomar as aulas, tá? Num primeiro momento, semana passada, foi falado que retomaria das escolas cívico-militares. E hoje saiu também a possibilidade de retomada, talvez geral, do ensino médio e depois dos outros segmentos. Então, pessoal, em 10 dias, o secretário de Educação apresentará um plano, produzirá um plano ali de retomada dessas aulas. Ou seja, muito provavelmente a gente vai ter uma retomada das aulas ainda agora no mês de maio, tá? De repente ali na primeira quinzena, né? No final ali da primeira quinzena de maio, ou seja, de repente para começar na segunda quinzena de maio. Tendo em vista que o decreto previa a suspensão das aulas até 31 de maio. Então, talvez a gente retome o início das aulas ali antes desse período, tá? Primeiramente, talvez, pelas escolas cívico-militares e depois para as outras escolas. Eu duvido que comece só pelas cívicos militares, porque o calendário delas ficaria diferente das outras. Então, eu acho que deve retomar todo o ensino médio. Eu estou achando, mas é a minha opinião, que será retomado todo o ensino médio até o dia 18 do mês de maio, mais ou menos, dia 15 de maio. Isso se nada acontecer até lá. Por exemplo, de repente, os novos dados da Covid-19 vai fazer com que o governador volte, né, e não faça isso, tá? Ou a pressão, né, porque há uma mobilização, a gente está vendo a articulação do sindicato, uma pressão de parte dos professores também de não querer retomar. Então, se essa pressão surtir efeito, é possível também que ele não coloque esse plano em ação, mas tudo indica que será colocado sim, tá? Porque a gente sabe que está tendo uma pressão do empresariado, de alguns setores, dos empresários, para a retomada, tá bom? Então, é bem provável que a gente tenha uma retomada, assim como a gente está vendo o comércio sendo retomado gradualmente, né, de maneira gradual, a escola é bem provável que aconteça, tá? Então, ó, tudo caminha para, de repente, um retorno aí lá pelo dia 15 a 18 de maio, tá? Pode ser que a gente tenha essa retomada. Se isso acontecer de fato, muito provavelmente as universidades também retomarão e as escolas particulares também, tá? Então, voltando às universidades, tá? É bem provável que então a gente tenha a retomada desses editais. Então a gente tem que esperar os acontecimentos, os próximos capítulos. Cada dia é uma coisa diferente, uma coisa nova que pode caminhar para isso se concretizar ou caminhar para que não se concretize. Então, retomando as escolas, pessoal, muito provavelmente questão de dias a universidade também retomará, porque haverá uma pressão para que retome também, tá? A menos que a universidade consiga ali, né, os estudantes mobilize para não retomar e consiga êxito nisso. Se as escolas públicas voltarem, as escolas particulares também vão voltar e as faculdades particulares também,
e a Universidade de Brasília muito provavelmente vai voltar. Então, se esse plano de retomada acontecer no fim então da primeira quinzena, acontecer de fato, a gente tem a retomada e aí a gente vai ter o norte quanto ao vestibular UNB, tá? Porque aí provavelmente a universidade já vai estudar, ela retomando, no primeiro dia eles já vão estudar um possível calendário. Talvez até antes. Antes de retomar, eles vão sinalizar um dia para retomar e já vão estudar antes um calendário de recomposição aí, e aí já vai avisar todas as datas e tal, e aí a consequência é que esses editais comecem a sair. Então, pessoal, uma data aí determinante aí pra gente vai ser ali a quinzena, a primeira quinzena ali, final da primeira quinzena do mês que vem, do mês de maio, porque ela vai ser um divisor de águas aí pra gente. E, de fato, outra coisa que a gente tem que ficar de olho é que se os números de casos do Distrito Federal aumentar drasticamente, tomara que não, isso aqui tudo vai por água abaixo também e não há essa retomada, né? Então, tudo depende de vários fatores aí. Essa retomada das escolas públicas, ela depende desse plano se concretizar, tá? E se esse plano se concretizar, a gente tem uma retomada, então, gradual das escolas. Então, deve retomar ensino médio, depois, dependendo, fundamental, anos finais, depois infantil, aquela coisa toda. E aí vai haver uma pressão para que tudo retome, né? Haverá uma pressão para que tudo seja retomado. Então, assim, a gente tem que aguardar, mantenha estudando, mantenha com o estudo normal, porque eu tô achando que até 31 de maio tudo será retomado. Essa é a minha opinião, pelo que eu estou vendo a movimentação aí, a pressão que o governador está sofrendo. Eu acho que tudo será retomado até lá, ou boa parte das coisas serão retomadas até lá. Então a gente acaba tendo a perspectiva aí de um vestibular, de um edital do vestibular saindo ainda em finalzinho de maio ou início de junho, com uma prova aí para julho ou agosto, tá? Enquanto o pessoal pensa de que maneira o calendário da universidade será retomado, né? De que maneira ele será desenhado ali, tá bom? Então o importante é se manter estudando, se manter firme ali, focado, porque isso pode acontecer de um dia para a noite. Do jeito que está aqui, pessoal, do dia para a noite as coisas podem mudar. Seja para retomada, seja para não retomada. Inclusive, se retomar, se a curva continuar subindo, subir drasticamente, de repente pode ocorrer para tudo, volta para lockdown aí de repente, e aí ninguém pode sair, todo mundo tem que estar de máscara, ou seja, tudo pode acontecer, tá? Então a gente tem que aguardar, se manter estudando, se manter tranquilo e aguardar essa primeira quinzena. Essas próximas 2 semanas, elas serão norteadoras aí para que a gente consiga algumas respostas em relação ao vestibular UNB, porque o PAS, UNB e Enem provavelmente segue tudo normal, tá bom? Tendo alguma novidade, eu venho aqui publicar para vocês, a gente vai observando aí como é que tá a situação, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais!